Olá, essência! Como é que vocês estão? Bem-vindo a mais uma leitura aqui na Transcender Oráculos. Hoje o tema de leitura aqui é: qual é o seu maior desafio agora e como superar ele? Mas quero acompanhar vocês para me seguirem nas outras redes sociais, pois lá a gente também aborda outros temas além dos oráculos, que é sobre o mundo espiritual, sobre as limpezas energéticas, sobre emoções, sobre crenças limitantes. Lá a gente tem umas tiragens um pouco mais rápidas, mas também a gente fala sobre inteligência emocional, ressignificação de crenças e como você pode conseguir passar por um tratamento pelas mesas, né, radiônicas. Então segue lá e bora pro seu vídeo. Então vamos lá, essência. Vamos tocar aqui um sininho para chamar a sua atenção. E vamos dar então início a essa leitura, né? De qual é o seu maior desafio agora e qual a melhor forma de superá-lo. E ela pode não ressoar totalmente com você, mas em breve teremos mais leituras assim com esse tema, mas temos outras leituras aí que também podem te ajudar de alguma maneira, tem outros temas, ok? Então aqui já me mostra qual é o seu maior desafio agora, tá? Que tá sendo exatamente confiar em si mesma, tá? Resumidamente, porque a gente vai explorar esse tema agora. A sacerdotisa, ela fala muito sobre essa conexão maior que a gente tem e que ela se dá mesmo dentro de si. E às vezes acaba aparecendo nos momentos aonde a gente está com muita dificuldade em ter alguma clareza ou então de estar alinhada com o nosso propósito, né? Maior e a gente não sabe muito para onde ir, né? E, e aí a gente acaba meio que procurando, né, por fora, para fora. E quanto mais a gente vai procurando, né, na opinião do outro, falando com o outro, ou nas coisas fora, a gente tende a ficar cada vez mais perdido. Porque quando é uma coisa assim muito íntima, o caminho, na verdade, é o caminho de dentro, né? É o nosso caminho interior ali, a gente confiar os nossos passos, né? A essa conexão que a gente tem com o alto, com o alto e com o plano astral, que está muito no sentido de confiar, né, na intuição, né, de ser um canal aberto para essa intuição. Então, esse está sendo atualmente o seu maior desafio, né? Agora a gente vai ver o que você precisa aprender, né, com tudo isso, com essa falta de confiança em si, de confiar nos seus, até nos seus próprios passos. Vamos ver aqui, então, o que você tem que aprender com esse desafio, né? Opa, peraí, meu Deus, esse aqui não. Ah, já saiu 3, 4, tá ótimo. Vamos lá. Vamos colocar aqui, aqui, aqui. Muito legal. Nossa, muito legal mesmo. Bom, aqui com a carta da Justiça me fala muito sobre essa clareza que a gente precisa mesmo procurar. Então você está aprendendo com todo esse desafio de né, nessa busca de confiar, de por onde eu sigo, o que, que eu faço, a exatamente ter muita clareza através mesmo de um julgamento, entre aspas, né, do que eu quero fazer, do que eu não quero, do que faz sentido para mim, do que não faz, o que é certo e errado, bem, entre aspas, tá? Mas ali ponderando mesmo atitudes e
intuições ali, né, exatamente sobre isso. Então, é muito ponderamento para trazer essa clareza, né? E também acaba colocando um pouco ali da racionalidade, porque muitas vezes os nossos próprios sentimentos ali aflorados, ou os nossos pensamentos criando sentimentos, acabam contaminando um pouco ali o canal e obstruindo é a melhor palavra, né? Substitua a palavra, obstruindo o canal ali, você não tendo muito aonde se reconectar, né? Se reconectar consigo mesmo, num estado mais amplo e mais pleno, tá? E também tá te ensinando muito sobre a sua capacidade de conquista, sabe? É através da nossa verdade, totalmente através da nossa verdade que as coisas realmente vão acabar se manifestando, né? Tudo aquilo que eu penso e sinto se criando, né? Ter a clareza e a tranquilidade de se posicionar ali perante aquilo que você quer mesmo de fato, aquilo que realmente está ali alinhado, né, no seu propósito, daquilo que a sua alma anseia muito. Então isso também está ensinando você a realmente direcionar, né, essa conexão, essa sua busca para algo que realmente alimente ali a alma, né, dentro desse equilíbrio aqui, aquilo que realmente está preenchendo a sua alma, tá? E também é sair e procurar, né, outras formas, né, de executar as coisas, de fazer isso, outras formas também de se reconectar, de entender como que isso tudo funciona de fato para sua alma, para sua mente, para o seu coração. Então, você acaba se aprimorando muito nessas buscas, né, bem profundas, conhecendo novas e novas coisas sobre si mesmo, né? Nada não deixa de ser, né? Quando a gente procura por um autoconhecimento, é como se fosse um estudo da nossa alma, né? Um estudo ali do nosso propósito. Então, não deixa de ser aqui a gente buscando pelo nosso eu maior, né, nosso eu superior, as instruções, ensinamentos e conhecimentos, ou através de outras pessoas, ou através de outros conhecimentos. Então, também está te ensinando muito sobre isso. E aqui, a linda carta da Imperatriz, e aí você também aprende muito, muito de como anda essa nutrição, de como que tá o passo para você, então, germinar as coisas na sua vida. Né? O quanto você realmente está lidando ali com o emocional, né? Aprimorando e acolhendo a parte emocional sua, para que seja motivações na sua vida, né? Que seja algo que te coloque para cima, né? E não acabe te colocando num estado de não merecimento, né? Porque e não capacidade, não merecimento e não capacidade, tá? Então a Imperatriz ela fala muito sobre como é que está sendo o seu adubo ali da planta, né? Como você está fazendo isso, o quanto de entendimento, de paciência também com os processos, né, do que você está vivendo, que você vive. Então, são ensinamentos muito profundos e que a gente acaba tendo, né, é, a par... isso em busca mesmo de como está sendo ali o estado da razão, da emoção e da nossa alma, do nosso propósito, tudo ali muito atrelado. Quando a gente entende como isso tudo funciona, né, de uma perspectiva todos juntos, a gente começa a entender então que o que faz sentido, o que não faz, e o que realmente empolga, que te dê uma força assim genuína, né? Que alimenta ali o seu coração genuinamente, né? Que vem da sua alma e que realmente vai se alinhando ao seu sistema de crenças e vai ali então alimentando os nossos sentimentos e emoções ali, tá? E agora a gente vai entender
o que está relacionado, então, com o que está relacionado esse aprendizado? Em que raiz isso está vindo, né? Ok, isso aqui. Ah, tá. É, exatamente. Está muito relacionado com algumas parcerias, né? Ou com algum tipo de relação que você vivenciou, né? Um casal aqui. E como é a sua relação também dentro dessas parcerias? Como é que está isso? Né? Como você está alimentando isso dentro de si? E que de fato, né, real está sendo dentro dessas parcerias, né? Quais são os valores ali que são divididos nessa parceria, tá? É uma parceria que realmente tá te preenchendo, né? Que te estimula de uma forma saudável. O crescimento às vezes te desafia de uma forma saudável, né? Existe algum equilíbrio dentro, né, dessa relação? Às vezes, assim, é óbvio que não vai ser ali no tempo, né? Ai, os dois dando 50% sempre. Não, às vezes um vai estar 80, 90% e o outro vai estar 20%, e aí existe esse equilíbrio. E aí na troca, quando você não tá bem, o outro também acaba te ajudando nesse processo. Então é bom refletir, né? É isso que a sacerdotisa vem te pedindo para olhar e entender como que minha alma tá ali, como que eu tô me entregando para essa relação. Realmente me faz crescer de uma forma justa e positiva. É algo ali que os dois estão com os mesmos objetivos dentro de uma relação. É o melhor questionamento que você pode fazer agora. Os dois estão com o mesmo objetivo? Porque oscilar, todo mundo oscila. Eu acho que também temos alguns limites, né, que não podem ser ultrapassados dentro de uma relação, né, saudável. E então é importante você se questionar sobre como é que tá, se são os mesmos valores, como cada um tá nutrindo a relação, também se entender como que é a sua forma de mostrar esse sentimento, né, de como é essa forma de se sentir nutrida também dentro dessa relação e como tá esse equilíbrio dentro da relação, ok? Então aqui a gente vai também tirar mais as cartinhas, que é quais são as melhores opções de ação agora. Então seria assim o nosso conselho. Só mais uma. Aí. Então vamos lá. 9 de paus, esse é o último. 7 de ouros, muito legal. E aqui a gente tem a carta que eu vou substituir o nome pela carta da transformação profunda aqui. Já explico melhor. O 9 de paus aqui vem me falando que, sabe, algumas coisas valem a pena você insistir, ser, bater um pouco o pé, assim, sabe? Sobre o que você quer, sobre o que você não quer, né? E também sobre esse próprio mergulho que você tá em si, né? E também fala sobre ali não chegar numa exaustão, não esperar chegar, não precisa, sabe? Chegar no extremo para que aí então isso se você consiga falar para a pessoa, olha, eu não tô gostando, não quero assim, assado. Eu acho que precisa ali então que ok, tudo bem, às vezes não falar na hora da raiva, né? Lidar um pouco melhor com os sentimentos, para depois sentar e ter algo
né? Uma conversa, eu já deixar tudo muito bem claro, de uma forma muito saudável ali, não violenta, né? Para que seja claro, para que tudo fique muito claro, para que não fique tão pesado, sabe? E, e continuar esse processo, né? Não desistir disso. Se isso está fazendo sentido e se você vê que é uma relação que está se baseando, né, dentro de uma coisa, numa troca saudável e que realmente faz muito sentido para si, então vale a pena às vezes insistir em algumas coisas e se colocar ali, sabe? E também não esperar chegar num extremo para já se colocar ali dentro de uma situação, tá? E com o sete de ouros aqui, fala muito também sobre não esperar que também algumas coisas aconteçam muito rápido do dia para a noite, tá? Algumas, algumas evoluções vão demorar um pouco mais, mas com certeza você já tem algumas coisas bem positivas para ver dentro disso, dentro dessas relações e trocas que você já tem, tá? Então, existem alguns aspectos que já estão sim se modificando. Tente observar um pouco mais e também entender que algumas coisas vão ter um tempo maior, né? Eu já até falo nos meus vídeos que a evolução, ela não é, a evolução da nossa consciência e emoção, ela não é linear, ela é cíclica. Então, é diferente, né? Porque teoricamente, se você pegar, eu pego, então é isso que eu tenho que fazer, vou lá e faço e aconteceu. Não é exatamente assim. Existe um processo ali, né, de você é, receber, depois observar, depois, né? Enfim, tem alguns processos de evolução da consciência ali acontecendo para que de fato o aprendizado vire uma raiz, né? E que você consiga sempre estar executando, né? Com firmeza e tranquilidade, sem incômodos os aprendizados que tem, né? E aqui é a carta da transformação que vem falando muito sobre esses hábitos que precisam mudar, né? Existem algumas coisas também que precisam ser deixadas para trás. Algumas coisas que não estão realmente fazendo sentido e precisa ser colocada, tá? E às vezes esse processo, né, de deixar ir, de transformar, talvez a parte mais difícil que a gente vai enfrentar ali, né? Porque é com a gente mesmo ali o processo. Então tende a ser um pouquinho mais desafiador, tá? E aí, essência, fez sentido? Já me segue, já deixa aí o seu curtir para poder ajudar esse canal a crescer cada vez mais. E comenta aqui se fez sentido, se você está passando por esse processo, se está um pouco disso, tá bom? E até a próxima!